Bom, então, como que a gente define a estrutura, né, do subespaço? Deixa eu só virar aqui a mesinha que ela tá de ponta cabeça. A hora que eu for escrever, eu tô vendo que tá indo pra cima. Aqui, né? Então, ó, eu tenho aqui M de um espaço métrico, né? Espaço métrico. Um subespaço, vou colocar aqui, o que é N de subespaço de M? Nada mais é do que ele ser um subconjunto. N é um subconjunto de M e a métrica em N é a induzida por N. Na verdade, quando eu tenho um M aqui com a métrica D, significa que eu consigo medir a distância entre quaisquer dois pontos de M. Em particular, com essa mesma métrica, eu consigo medir a distância entre quaisquer dois pontos de N, né? Então, ó, por exemplo, vamos pensar aqui, se eu tiver o M como sendo R, né? E a métrica usual, que é o módulo, né? Então, bom, se eu pegar aqui quaisquer pontos de R, então digamos aqui, vou pegar números aleatórios, tá? Vou pegar dois elementos aqui, o 100 e o menos 10. Então, qual que é a distância de 100 até menos 10? Isso aqui é o módulo, né? Aqui em R, né? De 100 menos 10. Ou tanto faz, menos 10 menos 100. Agora, vamos pensar que N, o intervalo 0,50. Intervalo fechado. Observa que quem que é a métrica aqui? Se eu quero medir, por exemplo, a distância do 40 até o 10, é o mesmo módulo. Módulo do 40 menos 10. Observa que se eu medir a distância entre 40 e 10, como a métrica em N, é a mesma que eu estiver calculando a distância entre 40 e 10 com a métrica em M. Não faz diferença. É isso que é o subespaço. Subespaço significa que você tem o seu espaço métrico aqui, com uma determinada métrica, e nesse subconjunto aqui não vazio, né, você define, você continua com essa mesma métrica. A única coisa é que você está restrito a menos elementos. Né? Digamos aqui você tem todos reais, nesse caso você tem um intervalo 0,50. Né? E aí, bom, como que a gente, só voltar aqui, né? Como a gente enxerga as estruturas. Então, lembrando que no espaço métrico, a estrutura topológica dele define os abertos. Né? Então, bom, como que eu vou definir os abertos no subespaço? Então, os abertos no subespaço, a gente vai definir, né? Então, eu vou ter aqui que um conjunto, digamos, A, ele é aberto em N, se aí existe um aberto G em M, tal que o A ele é esse G interseção N. Então, na verdade, todo aberto do subespaço ele é obtido como sendo um aberto do meu espaço interseção com o subespaço. Vou voltar aqui, ó, de novo. Bom, né? O mesmo exemplo ali. Então, conjunto, por exemplo, vamos ver esse conjunto aqui, ó. Aqui, vou olhar em N, né? Ó, vou pegar aqui um intervalo fechado em 0, aberto em 10. Isso aqui, ele é aberto em N. Por quê? Pois, se eu pegar esse intervalo aqui, ó, G, intervalo, sei lá, menos 5, 10, intervalo aberto em... Isso aqui, vou só escrever. Isso aqui é aberto em M.
E, bom, quem que dá o G interseção N? Né? Lembrando que o N aqui é esse 0,50. Então, ele vai dar exatamente, né? Ou se quiser, vou escrever ele aqui de novo, mas vai ser a interseção desse intervalo aqui, menos 5, 10, com o intervalo 0,10. Perdão, 0,50, né? Que é o N, desculpa. Interseção N. Então, a interseção desses dois intervalos vai dar fechado no 0, né? E aberto no 10. Então, esse conjunto aqui, ele é aberto em N, porque ele é a interseção do aberto de M, né, que é o R, com N. Observe que se eu for olhar esse conjunto aqui, ó, em M, ele não é aberto. Tá? O intervalo, para ele ser aberto, ele tem que ser um intervalo aberto. Né? Em M, em N, ele é aberto. Então, tem que tomar muito cuidado aonde que está vendo o conjunto. Se é em N, ele é aberto, né? E se eu for olhar aqui, ó, simplesmente isso aqui, ó, isso aqui não é aberto em M. Né? Se eu for olhar em M, o 0 não é ponto interior. Tá? Agora, em N, ele vai ser. Né? Por quê? Porque em N os abertos são definidos como a interseção do aberto de M com N. Aqui eu coloquei menos 5, 10, mas eu poderia colocar aqui, ó, menos infinito 10, menos 100, 10, qualquer coisa que fosse aberto lá de cá, né? Exceto o 0, né? Porque aí depois da interseção dá tudo isso aqui. Então, qualquer coisa menor que 0 poderia ser intervalo aberto ele 10, para interceptar com N. Então, esse aberto da interseção aqui, esse aberto G aqui, não, em geral não é único. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do livro. Opa, não, aqui não. Né? Aí aqui, bom, aqui é o que ele prova, né? A cotidiana é aberto, se e somente se a interseção no aberto. E aqui é a prova, né? Que é feita. Vocês gostariam que eu repetisse a prova? Não precisa? Acho que não. A minha dúvida mesmo, eu estava confundindo o A e o G, fazendo analogia entre os dois. Acho que é por isso que eu não estava. Não, então, o A, ele vai ser aberto em N. E o Certo. G, ele é um aberto de M. Essa que é... E tá vendo? Nesse exemplo aqui mesmo, né? É um exemplo onde o aberto em N não é aberto em M. Se o N fosse aberto, aí a gente consegue mostrar que é aberto também. Mas se o N não for aberto, aí não é verdade. Ok?